Oi, coleguinhas, nessa aula a gente vai falar sobre polígonos, dando continuidade aí, às nossas aulas de geometria plana. Primeiro a gente tem aqui exemplos de figuras que são polígonos, essas duas aqui, e figuras que não são. Qual que é a diferença? Nas primeiras, elas são formadas por linha fechada, O ponto inicial e o ponto final aí, eles coincidem, e somente por segmentos de reta. Então, por isso que essas outras figuras aqui embaixo não são polígonos. Como que eu sei que um polígono é convexo? Quaisquer dois pontos que eu escolher, na região poligonal, eu fizer um segmento de reta unindo esses dois pontos, esse segmento está dentro do polígono. Tá vendo? Então, esse primeiro exemplo aqui é um polígono convexo e esse segundo aqui não é convexo, porque eu escolhi dois pontos, tracei um segmento e esse segmento ficou uma parte para fora aqui da região do polígono. Um polígono regular, ele precisa ter ele tem que satisfazer essas duas condições. Ele possui todos os lados iguais, e todos os ângulos iguais também. Então, por exemplo, o triângulo equilátero, é um polígono regular, o quadrado é um polígono regular também. E exemplos que não são regulares é o retângulo, em geral, um retângulo que não seja um quadrado, e o losango também, em geral, que não seja o caso de um quadrado, Porque o retângulo não tem todos os lados iguais e o losango não tem todos os ângulos iguais. A diagonal de um polígono, gente, ele é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. O que seriam esses vértices não consecutivos? Se eu pegar um vértice do lado do outro, o segmento que eu vou estar fazendo vai ser um lado, Então, a diagonal é um segmento que une dois vértices, sendo diferente de um lado, tá bom? Então, por exemplo, eu peguei um exemplo de um pentágono e eu vou começar fazendo as diagonais desse pentágono por algum dos vértices, olha aqui. Eu vou pegar, fiz duas diagonais, olha, tá vendo? Então, desse vértice aqui, eu consigo fazer exatamente duas diagonais. Qualquer vértice do seu pentágono, você vai conseguir fazer só duas, Agora, eu vou passar para esse outro vértice aqui, vou fazer as diagonais e para esse aqui também, tá? Então, vai ser mais duas diagonais aqui. E lá em cima eu fiz só uma, tá? Saindo daquele terceiro vértice, eu fiz só uma. E aí, eu já completei a quantidade, olha, eu já consegui 5 diagonais azuis, Se eu fizer isso para todos os outros vértices, se eu continuar aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer mais a outra diagonal daquele vértice, eu coloquei de outra cor, coloquei cinza. E vou fazer as diagonais para esse vértice aqui também, Tá vendo? Mais duas, que já são repetidas, então estou colocando de cinza. E vou fazer para esse outro vértice aqui também, mais duas. Então, eu tinha 5 diagonais azuis e eu consegui fazer mais 5 diagonais que eu marquei de cinza para diferenciar, porque todas as diagonais ficaram duplicadas, tá vendo? Olha, as diagonais ficaram feitas duas vezes para percorrer os 5 vértices. Então, eu fiz esse raciocínio aqui para a gente entender como que nós vamos chegar num cálculo de quantidade de diagonais para qualquer polígono, tá? No caso do pentágono, o que eu fiz? Olha, eu percorri os 5 vértices, cada vértice me deu 2 diagonais, só que elas ficaram duplicadas, então eu dividi por 2, tá bom? E eu posso estender esse raciocínio, para outros polígonos. Então, por exemplo, o hexágono, como que ia ficar? O hexágono, 6 vértices, cada vértice vai me dar 3 diagonais e eu divido por 2 porque elas ficarão duplicadas. Com 7 lados, olha, 7 vértices, cada vértice me dá 4 diagonais, divido por 2. Octógono, 8 lados, cada vértice me dá 5 diagonais, eu divido por 2. Então, aqui dá para a gente perceber esse padrão, tá vendo? Olha, no nosso cálculo. E aí a gente deduz, A gente consegue entender melhor de onde que vem essa fórmula aqui, Então, a quantidade de diagonais vai ser o número de lados, que é a mesma coisa do número de vértices, Vezes a quantidade diagonal de cada um,
que sai de cada vértice, que é n menos 3, e dividido por 2. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula para usar nos probleminhas de quantidade diagonais. E se você esquecer, né, você pode usar essa lógica aqui que nós fizemos para chegar nessa dedução. O que mais nós precisamos saber aqui do polígono, gente? A questão dos ângulos, né? Como que eu posso saber, por exemplo, a medida dos ângulos internos? Olha só. Eu dividi meu polígono em triângulos. Peguei um exemplo aqui, né, qualquer. Esse polígono aqui tem 6 lados e eu consegui formar 4 triângulos, né? Se o polígono tiver n lados, né, se você for dividir em triângulos, igual eu fiz nesse aqui exemplo, você vai perceber que sempre vai dar n menos 2 triângulos. A quantidade de triângulos ela vai ser sempre 2 a menos que a quantidade de lados, tá bom? E cada triângulo a gente sabe que os ângulos internos somam 180. Então ficou fácil, ó. Eu pego a quantidade de triângulos, que é n menos 2, e multiplico por 180. Eu tenho essa fórmula aqui, né, que é a soma dos ângulos internos, tá bom? Que eu vou mudar para SI, gente, tá SN, mas o mais usual é de colocar SI, tá? Soma dos ângulos internos. E também dos ângulos externos. Como que nós vamos proceder aqui agora para a gente analisar esse caso, ó? Peguei um exemplo aqui também, né? Primeira observação, em cada vértice, a soma do ângulo interno com o externo é 180. Porque o ângulo externo, gente, ele é obtido prolongando o lado aqui, tá vendo? Ó? Então, como aqui vai dar um ângulo de 180, ó, o interno e o externo sempre vão ser suplementares. Essa informação é muito importante e vai nos ajudar, né, a descobrir medidas aí nas questões. Porque às vezes vai ser mais fácil você calcular o ângulo externo para depois descobrir o interno, tá? A soma de todos os ângulos internos e externos, né, vai ser n vezes 180 para um polígono de n lados, né? Porque cada vértice vai dar 180, então 180 vezes a quantidade de vértices, que é o n, tá bom? Nesse caso aqui é 6. Opa, 5. Subtraindo desse total o valor da soma dos internos, vai sobrar a soma dos externos. Então, eu vou usar aquela fórmula anterior para chegar nessa fórmula daqui. Eu vou pegar o total, né, ó, esse n vezes 180 é os externos com os internos juntos. E vou subtrair a soma dos internos, que eu acabei de ver aqui no slide anterior. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou fazer multiplicação distributiva, né, do 180, e essa subtração, o que vai acontecer? Esse menos, olha, o 180n vai ser cancelado, vai dar zero, e esse menos com esse menos vai dar mais 360. Isso quer dizer, gente, que a soma dos ângulos externos para qualquer polígono vai ser sempre 360 graus, né? Qualquer polígono convexo. Então, a soma dos internos é essa fórmula que nós vimos anteriormente e a soma dos externos é 360. Essas duas fórmulas, gente, vai me dar o total dos ângulos, né? Para calcular cada ângulo separadamente, se eles forem iguais, né? Se o polígono for regular, aí é só a gente dividir, né? Mas nem sempre eles serão iguais, então tem que ficar muito atento a esse detalhe também na questão. Agora nós vamos estudar a relação entre a circunferência e o polígono regular, porque eu posso ter um círculo inscrito e um círculo circunscrito ao polígono. Esse aqui que passa pelos vértices do polígono, olha, ele é o círculo circunscrito, tá? Então a gente fala assim. E o que está dentro do polígono, tangenciando os lados, olha, esse verdinho, é o que a gente chama de círculo inscrito no polígono, ok? Então, o circunscrito é fora e o inscrito é dentro, tá? Mas ele sempre vai passar nos vértices, né, no caso do circunscrito, e vai tangenciar os lados, no caso do inscrito, né? Ele encosta nos lados. No caso do circunscrito, o raio vai unir o centro até o vértice do polígono. Porque o raio do círculo circunscrito, gente, ele tem que chegar naquela extremidade azul ali, tá vendo? Olha, então, eu posso fazer passando pelo vértice. Agora, no caso do inscrito, como que vai ser esse raio? Ele vai unir o centro do polígono, né, ao ponto médio do lado e vai formar 90 graus.
né? No caso dos polígonos regulares, esse raio também pode ser chamado de apótema. Então, a gente vai usar a palavra apótema para usar o raio para o circunscrito, né? Para ficar mais fácil aqui de diferenciar. Então, mas pode vir no problema raio do círculo inscrito ou apótema, tá? Pode usar essas duas expressões. E agora a gente vai ver os casos mais comuns de cálculo envolvendo esses círculos, né? O primeiro caso, que é bem fácil, é o quadrado. Eu tenho aqui o raio do círculo circunscrito. Eu não desenhei o círculo circunscrito para a figura não ficar muito cheia, mas a gente vai usar a ideia que a gente viu agora. O raio vai unir o centro ao vértice, tá? Como é que eu posso calcular esse raio? Bem simples, ele vai medir metade da diagonal do quadrado. E a diagonal, como nós vimos, né, é o lado vezes raiz de 2, tá? Então, o raio vai ficar essa fórmula aí, ó, L raiz de 2 sobre 2. Ficou bem fácil, tá vendo? Então, essa aqui a gente vai usar para o raio do quadrado. E o apótema, ele vai do centro até o ponto médio do lado, formando 90 graus, tá ali na figura, olha. Como que eu posso calcular, né? Ele vai medir a metade do lado, então é mais simples ainda, né? No caso do quadrado, ó, é bem tranquilo calcular a apótema, tá? Você pode também usar esse triângulo aqui, né? Ó, pode usar seno e cosseno, pode usar Pitágoras, tem vários métodos, né? Então, assim, não é obrigatório memorizar essas fórmulas, não. É uma maneira só de simplificar o processo, tá bom? Tem outras maneiras de resolver isso aqui também. Vamos ver o caso do hexágono regular. Tá aí o raio do círculo circunscrito, né, ó, do centro ao vértice. E aí eu vou fazer outro raio. O que eu vou obter aqui? Olha, eu vou obter um triângulo equilátero. Por que esse triângulo é equilátero? Porque se você observar bem, gente, esse ângulo central aqui, ó, vai ser 360 dividido por 6. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, olha. Tá vendo? E por causa dele ser 60 graus e esses dois lados serem iguais, esses dois ângulos vão ter que ser de 60 graus também. Então, sempre que você dividir o hexágono regular aqui, você vai obter triângulo equilátero. E essa é uma informação que vai nos ajudar muito. Já que esse triângulo é equilátero, o raio vai ter a mesma medida do lado, né? Que é esse segmento aqui embaixo, ó. E o apótema, como é que nós vamos fazer com ele? Ele vai coincidir, gente, com a altura desse triângulo equilátero. Então, eu posso usar essa fórmula da altura aqui que nós vimos, né? Ó. Apótema vai ser L raiz de 3 sobre 2. Essas questões aí, gente, dos quadriláteros, dos triângulos, né? Essas fórmulas estão nos vídeos aqui, ó, tá? Vou colocar o link aqui na descrição. Quem não tiver visto ainda os vídeos de triângulo e de quadrilátero, recomendo que vejam para complementar, né? Porque nós trabalhamos essa parte aqui antes. E por último, nós vamos ver os círculos relacionados ao triângulo equilátero, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o raio do círculo circunscrito, né? Do centro ao vértice. E vou fazer o apótema, né? Do centro ao ponto médio do lado. Então, nós temos a opção de trabalhar nesse triângulo aqui, gente, ó. Como esse ângulo aqui é de 60, tá? Nós podemos trabalhar aqui com um ângulo de 30, né? Nós sabemos que isso aqui vai ser a bissetriz, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, uma maneira de calcular é fazendo seno, cosseno, tangente, Pitágoras, nesse triângulozinho que possui esse ângulo de 30. E aqui, esse cateto aqui é a metade do lado, esse cateto é a apótema e a hipotenusa é o raio. Então, essa é uma maneira de fazer, tá? A outra maneira, eu vou fazer outro raio aqui em cima, olha, formando a altura do triângulo equilátero. Então, observa que o raio com a apótema junto formam a altura. E aí, o raio desse círculo, gente, vai medir o dobro do apótema, né? Além de dar para perceber isso nessas relações desse triângulo aqui, ó, né? Desse triângulo de 30 graus aqui, a gente pode usar também a propriedade do baricentro, né? Esse ponto aqui, esse centro aqui dos círculos, no caso do triângulo equilátero, ele coincide, né? O baricentro com o circuncentro, o incentro e o ortocentro. Todos os pontos coincidem no mesmo. E o baricentro, ele divide a mediana em razão 2:1. Né? Então, essa altura aqui também é uma mediana. E aí eu vou dividir na proporção 2:1, o que significa que esse raio vai ser o dobro dessa parte que é o apótema.
Então, essa informação é muito importante para a gente usar para o triângulo equilátero, ó, tá? Que o raio do círculo circunscrito é o dobro do apótema. Então, olha só para essa altura, gente. Eu tenho 2 apótemas aqui nessa parte de cima, mais um apótema na parte de baixo. Então, eu tenho, na verdade, 3 apótemas. Já que as 3 apótemas formam a medida da altura, fica tranquilo eu calcular o valor dessa apótema. É só eu pegar a altura e dividir por 3, né? Então, a apótema vai medir 1/3 da altura e o raio vai medir 2/3. Então, tem uma maneira muito prática de calcular, né? Eu calculo a altura do triângulo primeiro, com essa fórmula que nós já conhecemos aqui, ó, né? Calculando essa altura, eu faço 1/3 dela para descobrir o apótema ou faço 2/3 para descobrir o raio. Tá vendo, ó? Devido a essa propriedade aqui, tá? Por exemplo, vamos fazer a área de um quadrado inscrito em um círculo de raio 8, tá? Vou fazer meu desenho aqui, ó, coloquei o raio, tá bom? E eu vou usar aquela fórmula do raio. O raio é metade da diagonal, então eu coloquei o 8 aqui no lugar do R, né? Igual a L raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou fazer multiplicação cruzada aqui, ó. Vou chegar que 16 é o L raiz de 2, e agora eu passo esse raiz de 2 dividindo. Ficou assim. Você pode racionalizar esse resultado ou não. Nesse caso, como não é a resposta final do nosso problema, a gente pode deixar sem racionalizar que não vai ter interferência nenhuma, tá? Vou fazer a área usando isso aqui. A área do quadrado é só eu pegar esse número e elevar ao quadrado, né? Então, ficou assim, ó. O 16 sobre raiz de 2, olha, eu elevei ele ao quadrado aqui, elevei o 16, a raiz de 2 ao quadrado ficou 2, então a resposta 128, a área desse quadrado. Ok? E esse exemplo aqui, eu vou trabalhar o seguinte, eu quero o raio do círculo circunscrito a um triângulo equilátero cujo lado mede 4 raiz de 3. Então, eu quero o raio, né, desse triângulo equilátero, olha, vou pegar aquela figura que nós vimos agora há pouco, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a altura desse triângulo, né? A altura dele eu vou substituir naquela fórmula do L raiz de 3 sobre 2, ó, essa daqui. No lugar do L, eu coloquei o 4 raiz de 3, ó, é o valor do L. Aí eu multiplico essa raiz de 3 com essa raiz de 3, que dá 3. Simplifico o 4 com o 2, né? Então vai dar 2 vezes 3, 6. Então a altura aqui é 6, ó. Vai ser essa medida toda, tá bom? E aí, como eu estou querendo o raio, né, eu vou fazer 2/3 dessa altura. Então, 2/3 de 6 é só eu dividir o 6 por 3 aqui, que dá 2 vezes 2, 4. Então, essa aqui vai ser a resposta da medida do raio, né? Se eu estivesse procurando o apótema, eu faria 1/3 dessa altura, né? O apótema daria 2, ok? Então, é isso.